Dando continuidade ao nosso curso, vamos agora à etapa denominada de como anotar. No livro Metodologia do Trabalho Científico, o autor, Severino, afirma que o estudante precisa se convencer de que sua aprendizagem é uma tarefa eminentemente pessoal. Ele precisa se transformar num estudioso, que encontra no ensino, não um ponto de chegada, mas um limiar, a partir do qual constitui toda uma atividade de estudo e de pesquisa, que lhe proporciona instrumentos de trabalho criativo em sua área. O saber constitui-se pela capacidade da reflexão no interior de determinada área do conhecimento. A reflexão, no entanto, exige o domínio de uma série de informações. Essa informação só pode ser adquirida através da documentação realizada criteriosamente. A prática da documentação pessoal deve, pois, tornar-se uma constante na vida do estudante. É preciso convencer-se de sua necessidade e utilidade, colocá-la como integrante do processo de estudo e criar um conjunto de técnicas para organizá-la. A documentação de tudo o que for julgado importante e útil, em função dos estudos e do trabalho profissional, deve ser feita em fichas. Tomar notas em cadernos é um hábito desaconselhável, devido à sua pouca funcionalidade. De um ponto de vista técnico, e, enquanto método pessoal de estudo, pode-se falar em três formas de documentação: a documentação temática, a documentação bibliográfica e a documentação geral. A documentação temática visa coletar elementos relevantes para o estudo em geral, ou para a realização de um trabalho em particular, sempre dentro de determinada área. Na documentação temática, esses elementos são determinados em função da própria estrutura do conteúdo da área estudada, ou do trabalho em realização. Tal documentação é feita, portanto, seguindo-se um plano sistemático, constituído pelos temas e subtemas da área ou do trabalho em questão. A esses temas e subtemas correspondem os títulos e subtítulos, que encabeçam as fichas, e formam um conjunto geral de fichas ou fichário. Assim sendo, poderemos ter como exemplo, no tema Vocação Pastoral, um primeiro subtítulo chamado Conceitos. Assim, esta primeira ficha do tema Vocação Pastoral terá apenas conceitos. Os elementos a serem transcritos nas fichas de documentação temática não são tirados apenas das leituras particulares, em livros, revistas ou artigos, mas também das aulas, das conferências e dos seminários. As ideias pessoais importantes para qualquer projeto futuro também devem ser transcritas nas fichas, para não se perderem com o passar do tempo. Quando se transcreve na ficha uma citação literal, esta citação aparece entre aspas, terminando com a indicação abreviada da fonte. No exemplo, podemos anotar: aspas. O trabalho pastoral consiste de tarefas modestas, diárias e determinadas. É como o trabalho de um fazendeiro. O trabalho pastoral envolve rotinas semelhantes a limpar o curral, o estábulo, coletar o esterco e arrancar ervas daninhas. Fecha aspas. Em seguida, de forma resumida, anote a fonte. Isto será fundamental para voltar ao texto, quando necessário. No caso, anotamos que a fonte é um texto copiado do livro A Vocação Espiritual do Pastor, de autoria de Eugene Peterson, encontrado na página 26. Observe a citação seguinte. Não foi necessário usar aspas, porque não é uma transcrição literal, mas a ideia anotada a partir do texto. O texto original era: por meio da calorosa preocupação dos reformadores com a palavra de Deus, o Senhor renovou a Igreja, devolvendo ao seu povo muitas das principais doutrinas e práticas das Sagradas Escrituras. Juntamente com essa grande redescoberta da doutrina, veio uma reformulação de ideias sobre o ministério pastoral. O papel do ministro mudou do sacerdote, que primariamente realizava ações pela Igreja, para o de pastor, que proclama a verdade para a Igreja. Outros textos conceituais podem ser incluídos na ficha. Anote tantos quantos você ache necessário. Por exemplo, poderíamos ter outro conjunto de fichas, agora com o subtítulo de Como é percebida a vocação pastoral. Desta forma, teríamos tantos conjuntos de fichas, quantos fossem os subtítulos. O fichário é constituído primeiramente pelas fichas de documentação temática. Baseia-se nos conceitos fundamentais que estruturam determinada área de saber.
Concretamente, no que diz respeito às aulas, os estudantes, ao reverem seus apontamentos e cadernos de rascunho, passariam os tópicos mais importantes para as fichas, sistematizando as ideias a serem retidas. Também assim deveriam ser estudadas as apostilas. Far-se-ia uma documentação temática dos principais conceitos da matéria em pauta. O mesmo procedimento deve ser adotado em relação aos livros, cujo conteúdo tem interesse direto ou complementar para o curso. Igualmente, todas as leituras complementares devem traduzir-se em documentação. No contexto da documentação temática, recomenda-se que se elabore, igualmente, um glossário dos principais conceitos e categorias, que você deve, necessariamente, dominar para levar avante seus estudos, e suas pesquisas em particular. Assim, o seu fichário de documentação temática conteria um vocabulário técnico-linguístico, com um conjunto personalizado de termos, cuja compreensão é necessária, tanto para a leitura, como para a redação. Nestas fichas, esses termos são sistematicamente transcritos e explicados. A documentação temática se completa pela documentação bibliográfica. As fichas de documentação bibliográfica organizam-se de acordo com um critério de natureza temática. Assim, o livro é fichado, tendo em vista a área geral e específica dentro da qual se situa. O fichário de documentação bibliográfica constitui um acervo de informações sobre livros, artigos e demais trabalhos que existem sobre determinados assuntos, dentro de uma área do saber. Sistematicamente feito, proporciona ao estudante rica informação para seus estudos. A documentação bibliográfica deve ser realizada paulatinamente, à medida que o estudante toma contato com os livros ou com os informes sobre os mesmos. Assim, todo livro que cair em suas mãos será imediatamente fichado. Igualmente, todos os informes sobre algum livro pertinente à sua área possibilitam a abertura de uma ficha. Os informes sobre os livros são encontrados principalmente nas revistas especializadas, nas resenhas, nos catálogos e assim por diante. As informações transcritas na ficha de documentação bibliográfica são compostas em níveis cada vez mais aprofundados. Primeiramente, apresenta-se uma visão de conjunto, um apanhado amplo, o que pode ser feito após um primeiro e superficial contato com o livro, lendo-se apenas o sumário, as orelhas, o prefácio e a introdução. Depois, mediante leituras mais aprofundadas, são feitos apontamentos mais rigorosos. A melhor informação para esse tipo de ficha seria aquela que sintetizasse a própria análise temática do texto. Observe-se que os diversos níveis não precisam ser feitos de uma só vez. À medida que os contatos com os textos forem repetindo-se e aprofundando-se, em cada oportunidade serão lançados novos elementos. Tal documentação pode ser feita também a respeito de artigos, resenhas e capítulos isolados. As várias informações devem ser seguidas pela indicação, entre parênteses, das páginas a que se referem. Do ponto de vista técnico, colocar-se-á no alto, à esquerda, a citação bibliográfica completa, do texto fichado. No alto, à direita, ficarão o título e os eventuais subtítulos. É importante lembrar ao aluno que tudo isso pode ser organizado em computador, com pastas e subpastas. Na ficha da sua tela, você pode ver que o tema é epistemologia. Em seguida, temos o autor, depois a obra e os demais dados de identificação, com local, ano da publicação e quantidade de páginas. Observe que trata-se basicamente de um resumo da obra, seguindo-se, capítulo a capítulo, com sua síntese. A documentação geral é aquela que organiza e guarda documentos úteis retirados de fontes perecíveis. Trata-se de passar para pastas, sistematicamente organizadas, documentos cuja conservação seja julgada importante. Assim, recortes de jornais, xerox de revistas, apostilas, cópias de artigos da internet, entre outros. São fontes que nem sempre são encontradas disponíveis fora da época de sua publicação. Tais documentos são arquivados sob títulos classificatórios de seu conteúdo. Eles formarão um conjunto de textos, relacionados com a área de interesse do estudante. Quando, eventualmente, vierem a ser estudados em função de algum trabalho, esses documentos podem servir de base para a documentação temática ou mesmo bibliográfica, em se tratando de um texto de maior valor científico.
É sob a forma de documentação geral que os estudantes deveriam guardar, de maneira sistemática e organizada, as apostilas, os textos roteiros dos seminários, os trabalhos didáticos, os textos de conferências e outros documentos relevantes. Para esse tipo de documentação são utilizadas as folhas tamanho ofício ou A4, sobre as quais são colados os recortes, deixando-se margens suficientes para os títulos e demais referências bibliográficas, como o nome do jornal ou revista de onde foram tirados, a data e a página. Não esqueça que com o advento da computação, isto também pode ser organizado em pastas e subpastas, tanto no computador como em nuvem. Como recurso adicional, vamos tratar da elaboração de relatórios. Seguem as recomendações principais para que você faça um bom relatório. A preparação da capa deve ser feita da seguinte forma. Inclua na parte superior o nome da instituição, use fonte 16. Em seguida, aproximadamente no meio da página, o título, use fonte 16, e, 2 linhas abaixo, insira o nome do autor, use fonte 12. No rodapé da página, escreva o local e a data, use fonte 12. Tente utilizar um único tipo de fonte. Preferencialmente Arial, Times New Roman ou Verdana. O restante do documento deve ser escrito com fonte 12. Para fazer um bom relatório, o conteúdo deve ser muito bem preparado. Se você estiver trabalhando para relatar algo que deverá ser observado, anote tudo. Tenha um objetivo em mente. Seu propósito é transmitir algo que você deseja debater ou mesmo responder a uma pergunta. Enquanto estiver observando o que vai relatar, ou lendo, faça as anotações. Não deixe nada guardado na mente. Você poderá esquecer coisas importantes. Se lendo um livro, atenção aos elementos que evoquem emoção. Eles podem ser simbólicos ou determinar uma cena inteira, indicando um tema ou tópico relevante. Use papéis para marcar as páginas, colocando no início das linhas onde há elementos que merecem destaque. Você pode usar post-it. Se você observa um fenômeno, anote tudo, inclusive aspectos simbólicos do ambiente. Quando estiver lendo algo, procure encontrar o tema central. Anote em papel separado, escrevendo os tópicos de forma que você possa entender e repassá-los, mais tarde, para o relatório. Identifique suas marcações, quando observar que o símbolo se repete. Por exemplo, como o autor representa alguns elementos. Isto será importante para referências posteriores. No caso de um livro, enquanto você lê, desenvolva um esboço. Ao terminar, certamente, você estará com muitas anotações e com os pontos mais importantes para incluir no relatório. Desenvolva os parágrafos agrupados por ideia. Cada parágrafo deve conter com uma frase ou ideia, relacionadas com o parágrafo seguinte. Comece pelas ideias centrais e siga com textos complementares explicativos ou exemplos. A ideia principal deve estar em seus 2 primeiros parágrafos. Faça a revisão do texto e ajuste o que for necessário. Seus parágrafos certamente estarão desorganizados na sua primeira escrita. Leia novamente, quantas vezes achar necessário, e vá fazendo os ajustes, até que as frases estejam na melhor organização possível. Garanta que o primeiro parágrafo está muito bem escrito e que transmite a ideia central. Agora, vamos ao documento final e sua estrutura. De posse do conteúdo, vamos à estrutura do documento. A primeira folha é a capa, conforme já indicado. Ela contém uma introdução seguida do objetivo do relatório. A etapa seguinte será relatar o que se observou, da leitura ou da experiência. O relato deve ser sintético, porém preciso. Deve conter informações suficientes para que haja perfeita compreensão do que se deseja apresentar. Apesar de parecer um ponto secundário do trabalho, esta parte do relatório é essencial para a compreensão de quem lê. Se necessário, fundamente as observações relatadas, usando referenciais teóricos. Depois do relato, abra um tópico denominado Resultados. Ali, deverão ser apresentados e discutidos os resultados do trabalho. Finalmente, abra um tópico com o título, Conclusão e Recomendações, quando for o caso.
Neste tópico, deverá ser apresentada a conclusão. Você deverá ter o cuidado de observar se a conclusão do trabalho está respondendo ao objetivo do relatório. Quando necessário, não deixe de fazer as recomendações pertinentes ao problema apresentado. Aqui, encerramos o tópico como anotar as coisas importantes para a realização de um trabalho metodologicamente preparado. Para que possamos ganhar prática no assunto, vamos realizar a próxima parte do nosso curso como uma atividade teórico-prática. Vamos ler um texto, trabalhando o tópico. Como ler, preparando fichas temáticas e bibliográficas.